Muitos homens fazem a barba diariamente porque acham que isso fará com que a barba ou o bigode cresçam mais rápido. Porém, raspar a barba ou o cabelo não afeta a sua taxa de crescimento ou a espessura. Um cabelo fica com uma ponta dura depois de raspado. A ponta parece grossa até o momento em que cresce novamente. Durante esse tempo, você pode achar que o cabelo ou pelo está mais escuro e mais grosso. Um raio pode cair no mesmo lugar 2 vezes. Pode até acontecer durante uma mesma tempestade. Não há nenhuma razão científica para que um raio não faça isso, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. É por isso que as pessoas criaram essa lenda. O Everest é a montanha mais alta do mundo. Na verdade não. O ponto mais alto do mundo acima do nível do mar é de fato o pico do Monte Everest. Tem mais de 8.800 metros de altura. Mas se você levar em conta a distância do pé ao topo, o Everest perde para o vulcão Mauna Kea. Ele fica nas Ilhas Havaianas. O topo da montanha atinge uma altura de 4.200 metros acima do nível do mar, mas sua base está debaixo d'água. De lá até o pico, a distância é de 10.000 metros. E isso faz do Mauna Kea a montanha mais alta do planeta. A estrela polar não é o objeto mais brilhante no céu noturno. Existem cerca de 50 outras estrelas brilhantes que você pode observar da Terra. Por exemplo, Sirius, também chamada de Alpha Canis Maiores, parece muito mais brilhante em comparação com a estrela polar. Os cães não liberam suor para resfriar o corpo. Seu pelo evitaria que o suor evaporasse. Eles regulam a temperatura do corpo através da respiração rápida. Um cachorro abre a boca e estica a língua para permitir que a umidade evapore mais rapidamente. E ainda assim, esses animais suam. Existem glândulas sudoríparas em suas patas. No entanto, a função desse suor não é regular a temperatura, mas tornar as patas mais pegajosas. Dessa forma, eles se agarram melhor ao solo. Já a umidade no nariz do cachorro não controla apenas a temperatura corporal. Um nariz molhado captura muito melhor as partículas de cheiro menores. Não é ruim para a sua saúde estalar os nós dos dedos. Não há provas de que isso possa causar problemas nos ossos dos dedos. O som que você ouve no processo é feito por um fluido orgânico especial quando ele rompe nas lacunas entre os ossos. Quando você estala os nós dos dedos, pressiona as articulações. Sob essa pressão, o líquido começa a borbulhar e a fazer sons de algo sendo estalado, mas não faz mal nenhum. Uma moedinha jogada do telhado de um arranha-céu não causará danos graves a nada. Pode arder um pouco se cair acidentalmente na sua cabeça, mas não vai machucar. Por um lado, os centavos são leves. A velocidade da moeda aumenta a cada segundo durante a queda, mas a resistência do ar também aumenta. Mesmo assim, é uma má ideia testar isso. Melhor prevenir do que remediar. Você pega a última fatia de pizza e a deixa cair no chão sem querer. Você pode pensar que tem 5 segundos antes de as bactérias tomarem conta, mas na verdade, você não tem tempo nenhum. Qualquer coisa que entre em contato com qualquer superfície imediatamente pega alguns micróbios. E você não tem como saber que tipo de bactéria e quantas delas estão em seu chão agora. Se você não limpar o chão por semanas, haverá mais bactérias nocivas nele. E a regra dos 5 segundos nunca salvará sua pizza. As pessoas não comem 8 aranhas por ano enquanto dormem. Elas não são comidas de maneira alguma. As aranhas evitam as pessoas. Elas criam teias e caçam em lugares o mais longe possível dos humanos. Vibrações poderosas sinalizam perigo para pequenas aranhas, e as pessoas criam essas vibrações o tempo todo. Enquanto respiram, se movem, falam. Nosso coração está sempre batendo, portanto vibrando também. As aranhas nunca irão visitar uma área com tantos riscos intencionalmente. Além disso, uma corrente de ar quente saindo de sua boca e nariz pode assustar uma pequena aranha. Os morcegos caçam suas presas usando a ecolocalização, mas não são cegos. Eles veem o mundo em preto e branco porque não têm receptores de cores suficientes. E ainda à noite, eles enxergam melhor do que as pessoas. Mas durante o dia, os morcegos não veem quase nada. É daí que vem o mito de que esses animais são cegos. Não há prova científica de que o luar afeta o comportamento das pessoas. A Lua tem força gravitacional suficiente para influenciar mares e oceanos, mas não é o suficiente para mudar a maneira como o cérebro humano funciona. O mito de como a Lua afeta as pessoas é passado de geração em geração. Para algumas pessoas, funciona como um placebo, ou melhor, como uma autopersuasão. Uma pessoa acredita que a Lua pode realmente ter um forte efeito em sua mente, e isso realmente acontece. Você usa apenas de 5 a 10% do seu cérebro. Se usasse 100%, poderia usar telecinesia, ler a mente de outras pessoas, ter uma memória perfeita e processar informações na velocidade da luz. Isso é o que os filmes de ficção científica e um mito muito comum farão você acreditar.
não tem nada a ver com a realidade. Varreduras cerebrais mostraram que o cérebro funciona em plena capacidade, mesmo quando realiza tarefas de rotina. Se o cérebro funcionasse entre 10% e 20%, você dificilmente seria capaz de analisar informações, usar o pensamento abstrato e se comunicar com outras pessoas. Um meteoro voa pelo céu como um flash brilhante e pousa em um campo. Quando você o vê, o objeto espacial ainda está em brasa e fumegante. Isso é um mito. Quando os meteoritos atingem o solo, eles estão frios. Às vezes, estão até mesmo cobertos de gelo. Quando um meteorito entra pela primeira vez na atmosfera, ele se aquece devido à resistência do ar. Em seguida, voa pelas camadas inferiores da atmosfera. Lá, as temperaturas são 10 vezes mais baixas do que no solo. É por isso que o meteorito esfria e fica novamente congelado quando cai em um campo. Uma goma de mascar não vai ficar dentro do seu estômago por 7 anos se você a engolir acidentalmente. Mas os adoçantes e aromatizantes na goma podem causar mal-estar estomacal. De qualquer forma, tente não engolir chiclete porque não fará bem algum ao seu corpo. Avestruzes nunca escondem a cabeça na areia por medo. Essa tática não os ajudaria a se proteger de outros animais de qualquer maneira. Esse mito surgiu porque as pessoas geralmente veem de longe um avestruz inclinando a cabeça em direção ao chão. É por isso que parece que a cabeça está escondida na areia. Na verdade, esses pássaros fazem pequenos buracos e os usam como ninhos para seus ovos. Várias vezes ao dia, um pássaro pode enfiar a cabeça nessa pequena toca para virar os ovos. Isso ajuda a uma melhor distribuição de calor. Além disso, quando os avestruzes sentem que estão em perigo, eles fogem ou lutam. É um mito que os peixinhos dourados esquecem tudo o que acontece com eles depois de alguns minutos. Eles têm uma boa memória. Experimentos simples que envolveram alimentar esses peixes provaram isso. O peixinho dourado pode não apenas armazenar informações por vários meses, mas também recuperá-las depois de algum tempo. Nada mal para uma criatura com um cérebro minúsculo que é quase 400 mil vezes menor que o de um humano. O Saara não é o maior deserto do mundo. Ele fica em segundo lugar. Sua área é quase a metade da área da gélida Antártica. Dunas e calor não são as principais características do deserto. Ele é definido pela quantidade de precipitação, e na Antártica isso é tão raro quanto no Saara. A maior parte dessa área é coberta por campos de gelo esculpidos pelo vento e montanhas rochosas cobertas por geleiras. Quase nunca chove lá. O açúcar que os produtos naturais contêm é igual ao açúcar dos doces. Mel, frutas e uma barra de granola afetam seu corpo de forma semelhante aos alimentos com alto teor de sacarose. A única diferença é que há mais açúcar nos doces.